conosco, Virando a Página, e nesta edição nós estamos recebendo, muito honrado, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. O Edinho é um político militante no campo democrático, social, de longa data. Começou lá as suas lutas no tempo das comunidades eclesiais de base, ligada à Igreja Católica. Foi quando nós nos conhecemos, né, Edinho? Exatamente. Militando na comunidade, e eu promotor de justiça, e ele já militando lá na pastoral do migrante. Foi quando nós tivemos o primeiro contato, e isso já vai chegando perto de uns 30 anos, né, Edinho? Uns 30 anos, no mínimo, né? Por aí. E o Edinho, como todos sabem, né, figura pública, dispensa apresentação, foi depois vereador, prefeito de Araraquara por 3 mandatos, já está concluído o 3º mandato, portanto, um prefeito com mandato aprovado, confirmado e reconfirmado. Depois foi também presidente do PT estadual e ministro da Secretaria de Comunicação no governo da Dilma Rousseff. É, portanto, com este currículo que nós vamos conversar hoje com a pessoa comprometida do prefeito Edinho Silva com as causas democráticas desde longa data. Nós ficamos aqui, Edinho, muito honrado com a sua presença, com a sua disponibilidade de ter aberto um espaço na sua agenda. E eu queria conversar com você alguns aspectos sobre a pandemia. Evidentemente que isso remete para a política geral, mas a gente tem muita curiosidade em saber o que é possível fazer no âmbito dos municípios e, especialmente, o que é que Araraquara tem feito, porque, como temos visto aí pelas mídias, Araraquara tem sido uma referência nesse combate à pandemia. Bom dia, Edinho. Bom dia, Antônio Alberto. Primeiro, dizer a você, a todos os seus, aqueles que acompanham a sua audiência, né, aqueles que acompanham a sua página, a todos os internautas, que é uma alegria imensa estar dividindo esse espaço com você. Eu tenho, pela sua pessoa, um respeito imenso, né? Como o Antônio Alberto falou na introdução, eu o conheço antes de ser vereador. Eu fui vereador em Araraquara de 93 a 2000, e antes de ter mandato de vereador, eu já conheci o Antônio Alberto como integrante do Ministério Público, que era um defensor, né, dos direitos difusos, porque essa é a atribuição, né, do Ministério Público. Um defensor da justiça social, se posicionava o tempo todo, sempre se posicionou a favor dos mais vulneráveis, né? E eu tinha um trabalho na Pastoral dos Migrantes naquela época, e a Pastoral dos Migrantes se ancorava muito, estou falando agora com os internautas, no trabalho do Antônio Alberto como membro do MP, para que os trabalhadores que vinham do Vale de Jequitinhonha e da Chapada Diamantina na Bahia, Vale de Jequitinhonha em Minas Gerais, né? E a Chapada Diamantina na Bahia, que vinham para a nossa região, para a safra da cana, o Antônio Alberto tinha uma preocupação imensa que esses trabalhadores tivessem condições dignas de vida. Então, a minha relação com o Antônio Alberto vem daí, né, e sempre o admirei como integrante do Ministério Público, sempre o admirei e me balizei pelas suas posições enquanto jurista, enquanto professor, operador de direito, pesquisador, enfim. E agora está aqui, né, dividindo esse espaço onde nós possamos debater temas de interesse da sociedade, para mim é um privilégio, Antônio Alberto. Saiba disso. E espero, de alguma forma, colaborar com as suas reflexões, né, colaborar com aqueles internautas, né, que acompanham o seu trabalho, acompanham esse espaço de comunicação que você constituiu. Nós, aqui em Araraquara, nós estamos, penso como todas as cidades brasileiras,
vivendo um momento muito difícil, né? Eu tenho repetido, Antônio Alberto, que nós estamos vivendo um período, talvez, da perspectiva humanitária, econômica, de desarranjo institucional, talvez só semelhante à Segunda Guerra Mundial. É um momento terrível da nossa história, onde nós estamos enfrentando um inimigo que é invisível, que ele tem uma agressividade imensa e ele tem ceifado centenas de milhares de vidas no mundo afora, já tem acumulado, né? Nós estamos caminhando rapidamente para 15 mil mortes no Brasil. Portanto, um inimigo que tem deixado marcas, sequelas, não só físicas, mas também sequelas emocionais nas famílias, né? E por onde a doença passa, por onde as pessoas têm sido positivadas. E nós estamos procurando, nesse momento, priorizar a assistência à saúde. Nesse momento, o mais importante para nós é que os moradores de Araraquara que estão sendo positivados, eles tenham assistência à saúde, né? Que não falte condições para que aqueles positivados que tenham a sua situação agravada, que não falte estrutura para que eles lutem pela vida, né? Que é o mais importante. A cidade de Araraquara se antecipou, e penso que esse foi um diferencial, graças à nossa equipe de saúde, a nossa secretária de saúde, Helena Naim, que é uma enfermeira formada pela USP de Ribeirão Preto, ela é uma profissional com 34 anos de prefeitura, portanto, uma profissional da carreira da prefeitura, que lidera uma equipe que eu tenho elogiado muito, principalmente, né, no trabalho da assistência e da vigilância epidemiológica, né? Nós nos antecipamos quando a doença já havia se configurado no estado de São Paulo, nós nos antecipamos reorganizando a rede básica, transformando uma UPA num centro de referência e iniciando o processo de construção do nosso hospital de campanha. O hospital de campanha foi entregue nesse final de semana agora, com 31 leitos de enfermaria, mais 20 leitos de UTI, e a nossa central de triagem, né, onde os pacientes positivados procuram, nós temos lá mais 20 leitos de enfermaria, e 5 leitos de UTI, e lá é onde nós fazemos a coleta de material, o PRC, né, para que a gente, o PCR, melhor dizendo, para que a gente possa fazer o exame molecular, portanto, não é teste rápido. Isso só é possível, essa estrutura de exames, graças à parceria que nós temos com a Unesp. E isso foi importante, tem sido importante, porque nós saímos da fila do Adolfo Lutz. Hoje, Araraquara faz exames em 12 horas, nós temos como identificar os nossos pacientes e as nossas equipes de bloqueio, de busca epidemiológica, ela entra em ação procurando isolar não só o paciente positivado, mas também o comunicante. Isso tem sido muito importante para nós. E nós criamos uma estrutura de 0800, onde o primeiro atendimento, quando o paciente ele tem sintomas, nós fazemos a primeira triagem por telefone, e quando fica caracterizado o sintoma de coronavírus, o paciente é orientado a ir até a nossa central de triagem, que é a UPA da Vila Xavier. E nós também criamos as equipes de consultas domiciliares para os grupos de risco, para os pacientes com mais de 65 anos. Então, essa estrutura tem funcionado bem. Nós estamos com um nível um índice de exames muito acima do Brasil, o dobro do que o Brasil testa por número de habitantes. Isso tem feito com que Araraquara tenha um número mais alto de positivados, nós estamos 140 positivados, mas eu tenho dito para a equipe de saúde, para a Secretaria de Saúde, que não me importa o número de positivados, o que me importa é o número de óbitos. Então, se nós tivermos
um número grande de positivados. Isso significa que nós estejamos identificando a doença e atuando para que a doença que nós tenhamos o mínimo de controle sobre ela, que nós possamos tomar as medidas para que o contágio não cresça. Isso é o que importa, porque com essas medidas nós estaremos, claro, junto com a assistência, com a estrutura de assistência que nós temos, que nós montamos, isso vai impedir que nós tenhamos um número alto de mortes, que a letalidade não aumente muito. Paralelo a isso, nós montamos também uma rede de solidariedade, né, para que a gente possa, além de toda essa estrutura da saúde que nós montamos, para que a gente possa dar assistência também para as famílias vulneráveis. Nós já enfrentávamos uma situação difícil, o Brasil já enfrentava, com a crise econômica, com o desemprego, e hoje essa situação se agravou porque, devido à pandemia, à doença, né, e ao isolamento que ele é necessário que se faça, a atividade econômica retraiu. E com isso nós tivemos um aumento do desemprego, aumento da vulnerabilidade das pessoas que já estavam no subemprego, os famosos, né, bicos, as pessoas que viviam do trabalho informal. A situação desses moradores aqui em Araraquara, a situação se agravou. Por isso que essa rede de solidariedade ela é tão importante para que a gente possa fazer chegar o socorro, né, a segurança alimentar, para que a gente possa fazer com que o nosso programa de segurança alimentar chegue até essas famílias. E também a doação de materiais de limpeza, de máscara, enfim. Junto com a assistência social, nós estamos trabalhando muito para que essa rede de assistência que nós montamos, né, de segurança alimentar que nós montamos, para que essa estrutura funcione e funcione bem, porque essas são as duas pontas, né, das políticas públicas que precisam funcionar bem nesse momento: a assistência à saúde e a segurança alimentar, a assistência às famílias vulneráveis, para que a gente não tenha a falta do básico, que é o alimento na mesa das famílias. Bem, prefeito, pelo que o senhor disse aí, eu percebo que houve uma preocupação aí em Araraquara em se antecipar aos problemas do vírus, e pelo que eu entendi, o senhor teria montado, me confirma se sim ou se não, uma espécie de, digamos, gabinete de crise para atuar especificamente nesse problema do coronavírus, né? Coisa que, por exemplo, o governo federal não fez e deveria ter feito, né? Criar imediatamente um gabinete de crise para articular as políticas de enfrentamento com governadores, prefeitos, de modo que se pudesse todos os níveis da federação estarem assim entrosados e remando na mesma direção. Eu vejo agora, pelo que o senhor disse, que uma das primeiras medidas foi justamente algo assim: olha, vamos tocar a saúde normalmente, claro, as pessoas têm outros problemas, né, aí em Araraquara e em qualquer lugar, mas me parece que o senhor tem a preocupação de criar um núcleo ou um gabinete, ou que nome tenha, para enfrentar especificamente a questão do coronavírus. Foi isso, prefeito? Foi isso, Antônio Alberto. Nós criamos, antes inclusive do decreto do governador, nós criamos um comitê de contenção da doença, né, que ele é formado por todas as autoridades de saúde do município, mais profissionais da prefeitura, por exemplo, os nossos profissionais da área da assistência social, os nossos profissionais da área da comunicação. Também, toda vez que é necessário, o comitê convoca o pessoal da área da Secretaria de Justiça e Cidadania, se convoca a Secretaria de Obras quando é preciso fazer uma intervenção na melhoria de estrutura. Enfim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque várias das medidas
inclusive de funcionamento das nossas cadeias produtivas, essas medidas, quando elas são apresentadas a esse comitê. É esse comitê que faz a primeira avaliação, é esse comitê que decide, é esse comitê que remete, né, a sua posição ao prefeito para que eu regulamente, por meio de decreto, ou por meio de alguma portaria. Então, esse comitê tem tido um papel muito importante no enfrentamento à doença e na organização de todas essas medidas que eu relatei aqui. Prefeito, eu vejo que o senhor disse aí, com razão, que os dois pilares agora de sustentação das políticas nesse momento de pandemia é o pilar da saúde, o enfrentamento da crise, da questão sanitária, e o pilar também da renda, da assistência às pessoas vulneráveis, como o senhor disse, da segurança alimentar dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, parece que, por algum tempo, esses dois problemas andarão juntos, né? Ou seja, o problema sanitário, o problema econômico, o problema da renda, parece que isso é mais ou menos assim algo que nós teremos que ter como preocupação central neste momento de crise, no momento do pico da crise, da pandemia que se avizinha, e também depois, né? Porque a crise econômica vai deixar sequelas, aí vai deixar problemas, né? Agora, prefeito, no campo da educação, essa pandemia ela interrompeu, né, drasticamente o ano letivo. As pessoas têm que ficar em casa, não podem ir para escolas, crianças, né, adolescentes, etc. E há muita preocupação com isso, né? Retomou-se aquela discussão do ensino à distância, do ensino em casa. Isto, para muitos, como para mim, é algo que é prejudicial até ao desenvolvimento da sociabilidade da criança, desenvolvimento emocional da criança, que não pode prescindir daquele convívio na escola, do contato direto com o professor, com o aprendizado. O que é que o senhor tem pensado, prefeito, aí neste campo também? Olha, Antônio Alberto, primeiro, se você me permite, eu quero só voltar um pouco em relação a essa questão da economia e do isolamento. Por que eu penso importante nós falarmos sobre isso? O presidente da República, e eu penso que ele escolheu um caminho, infelizmente, penso que é algo dramático para nós brasileiros. Acho que deu algum problema na internet do prefeito Edinho Silva, Antônio Alberto Machado. Eu vou tentar reconectá-lo lá. Ok. Você pode repercutir a fala dele aí, enquanto isso ele reinicia a entrada dele na plataforma Zoom. Nós estamos ao vivo ainda. Está voltando, Edinho? Está voltando, mas pode manter aí a comunicação com o pessoal. Com o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que é do Partido dos Trabalhadores. Estamos discutindo as políticas públicas implementadas no âmbito dos municípios para o enfrentamento desta pandemia do coronavírus. Tivemos a iniciativa de convidar o prefeito de Araraquara por várias razões. Não é? Primeiro, porque ele tem, de fato, uma tradição de luta social em defesa das pessoas vulneráveis, da classe trabalhadora, que são aqueles que estão mais agora fortemente ameaçados. E também porque Araraquara tem sido uma referência
no combate ao coronavírus. Eu sei que o prefeito Edinho Silva foi até convidado a expor a sua experiência, suas iniciativas, as suas políticas, num conselho estadual criado pelo governador do estado, que queria recolher as experiências mais bem-sucedidas no âmbito do interior paulista. E a experiência de Araraquara foi imediatamente apontada como uma que poderia servir de paradigma para outras iniciativas assim. Então, já voltamos com o prefeito Edinho Silva. Prefeito, o senhor estava começando a falar, quando tivemos o problema, da questão da saúde e da questão do isolamento. Então, eu estava dizendo do quanto que é dramático. Nós temos um presidente da República que abdica da sua função de ser governo, de governar o Brasil para todos os brasileiros e opta para estabelecer um diálogo aí com uma parcela de 20% a 25%, na minha avaliação, no máximo, do povo brasileiro. Né? E uma parcela da sociedade que tem muita identidade, infelizmente, com as posições dele. E quando ele faz esse movimento, é nítido, o Bolsonaro ele só sobrevive se ele cria o antagônico. A prática política dele é essa, ele tem que criar o antagônico para que ele possa sobreviver politicamente e manter essa base dele radicalizada e mobilizada. E ele criou, ao longo do último período, vários antagônicos, né? Figuras antagônicas. Agora ele escolhe como antagônico o isolamento e todos aqueles que defendem o isolamento, como se existisse uma contradição entre economia e isolamento. O isolamento é uma vigilância, é uma medida de vigilância epidemiológica. O isolamento é algo que existe na história da humanidade desde a gripe espanhola, quando se descobriu que quanto mais isolada a sociedade estiver, quanto mais confinada ela estiver, menor será a contaminação de uma epidemia que se esteja vivenciando. Então, é uma medida de vigilância epidemiológica. E não existe contradição com a economia. Nós temos uma parcela importante da nossa sociedade que não consegue ficar isolada, porque tem que trabalhar. Quem são eles? Os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, os profissionais do abastecimento de água, esgoto, portanto, né, que cuidam, né, da área sanitária da nossa sociedade, os profissionais que muitas vezes, né, não conseguem ficar em casa, porque se ficar em casa, os serviços serão desorganizados, como, por exemplo, o transporte público. Quem trabalha no transporte público não pode ir para o isolamento, né? Portanto, você tem uma parcela de profissionais da nossa sociedade que não tem como ficar em isolamento, porque eles precisam trabalhar, para que a gente tenha água, tenha coleta de esgoto, tenha transporte funcionando, tenha abastecimento de energia elétrica, tenha comunicação, para que a gente tenha policiais nas ruas, para que a gente tenha as nossas unidades de saúde funcionando. Portanto, são várias profissões que precisam trabalhar. Então, o isolamento ele é algo que tem que ser defendido para aquelas pessoas, para aquelas profissões que efetivamente conseguem ficar em casa, né, que têm condições de ficar em casa. E você tem uma parcela da população que não pode ficar em casa porque não tem estrutura financeira para ficar em casa. Se ficar em casa, vão deixar de trabalhar e de levar para casa o mínimo de recursos possível para o sustento de seus familiares. Por isso, inclusive, que para aqueles que mesmo não podendo se isolar, são obrigados, porque não têm trabalho, né, que tenha as políticas de assistência social. Então, para essa população que não tem como se isolar, né, nós temos o Estado brasileiro, né, a União, os estados e os municípios têm que ter políticas públicas para amparar essa população que está sujeita à contaminação
e que provavelmente uma parcela dela vai ficar doente. Aqueles que podem ficar em casa, fiquem, porque eles estarão preservando as suas vidas, a sua saúde e a vida e a saúde das pessoas que eles amam, das pessoas que estão no seu convívio. Então, essa contradição ela não existe. Quem não tem como se isolar vai ter que trabalhar. Então, toda vez que a gente cria esse conflito, nós estamos criando um falso conflito, né? E quando que a sociedade, mesmo aqueles que podem se isolar, eles voltarão ao trabalho? Quando nós tivermos segurança que nós não teremos um colapso do sistema de saúde se nós tivermos um número grande de pessoas sendo contaminadas. Se nós temos uma parcela da população que já está exposta, porque são obrigados a estarem expostos, né, dessa parcela nós temos um número já grande de contaminados. Se aqueles que estão confinados também vierem para as atividades, a probabilidade dessa contaminação aumentar é muito grande. Então, quando que a flexibilização ela pode existir? Quando os números mostram que nós temos, portanto, um crescimento administrado da doença, portanto, não existe uma curva acentuada de pessoas sendo contaminadas. Quando nós temos um grau razoável de confinamento que garante que essa curva abrupta de contaminados não vai existir, e quando nós tivermos leitos disponíveis. Se nós temos um crescimento regular da doença, sem nenhuma probabilidade, um crescimento abrupto, e se nós temos leitos, principalmente de UTI, disponíveis, e o ideal que seja pelo menos 40% de ociosidade de leitos, se você tem um quadro como esse, é possível você ir flexibilizando, é possível você ir retomando a atividade econômica. Portanto, não existe essa contradição que o presidente Bolsonaro cria entre economia e isolamento. Não existe. Não existe, né? Se nós tivermos segurança de que não haverá colapso da saúde, as pessoas podem ir voltando à sua atividade econômica normalmente, desde que a gente tenha essa segurança, e por exemplo, o que já ocorre na Coreia, o que ocorre na Alemanha, o que a Espanha, a Itália tentam fazer, a Inglaterra com um pouco mais de dificuldade, e os Estados Unidos tenta fazer, mas, na minha avaliação, de uma forma equivocada, porque os americanos eles vão, infelizmente, ser os detentores de um recorde que ninguém quer carregar consigo, que é o recorde no maior número de mortes do mundo. E por que os americanos, os Estados Unidos, certamente vão carregar essa marca? Primeiro, porque não existe uma política de enfrentamento ao coronavírus que seja nacional, semelhante um pouco a que nós estamos vivendo aqui, né? Porque os prefeitos e governadores dão um sinal, o presidente da República dá outro sinal, desorganiza as medidas de enfrentamento à doença. E lá nos Estados Unidos não tem algo que nós temos aqui, que é o SUS, um sistema público de saúde. Os americanos não têm um sistema nacional de saúde que seja público, então as pessoas morrem por falta de assistência. O Brasil tem. Nós teríamos, portanto, uma facilidade maior de enfrentamento à doença, porque em cada cidade brasileira tem um braço do SUS. Seja a menor cidade do Brasil, lá tem uma unidade de saúde, lá tem um programa de saúde da família, lá tem uma unidade básica, portanto, o SUS tem capilaridade. O que nos falta nacionalmente? Um comando unificado, porque o presidente da República não unifica o país no enfrentamento ao SUS, no enfrentamento à doença, utilizando o SUS, melhor dizendo. E na questão da educação, o que me preocupa? A minha preocupação é a mesma que a sua, Antônio Alberto. Nós vivemos num país de desigualdades históricas. E só há um instrumento para que você possa combater estruturalmente a desigualdade social. É a educação, né? Nós só teremos um país mais inclusivo, onde as pessoas terão
maior oportunidades na vida se nós tivermos educação. Então, infelizmente, num momento como esse que nós estamos vivendo, de epidemia, de pandemia mundial, se nós não tomarmos cuidados e termos agilidade, nós estaremos aprofundando a desigualdade social por um longo período. Aqui em Araraquara, o que nós temos procurado fazer, além de nós estarmos utilizando, né, a tecnologia, a internet para disponibilizar conteúdo, né, isso tem funcionado, mas nós sabemos que uma parcela importante da nossa população, muitas vezes, por incrível que pareça, que uma parcela imensa da nossa população não tem computador em casa, nós sabemos. Mas muitas mães, muitos pais, o avô, tia, depende do padrão e da organização familiar, tem um celular. A questão é que nem todo mundo tem acesso, né, à internet. Né? Ter o celular não significa ter acesso à internet. Muitas vezes esse acesso é muito restrito. Então, por mais que e muitas vezes nós temos mães, que, como eu estava dizendo, por mais que a gente tenha agravado a situação do desemprego, nós temos mães que geralmente é quem tem essa preocupação, infelizmente, porque nós vivemos numa sociedade machista, a preocupação da formação do filho, muitas mães que estão trabalhando, né? Portanto, não estão em casa. Então, mesmo aquelas que estão em casa, muitas vezes não têm acesso à internet, ou têm acesso restrito. O que nós estamos fazendo? Além de nós disponibilizarmos conteúdo pela internet, nós estamos distribuindo material didático para que as crianças façam trabalhos nas suas residências. Porque aí, mesmo se a mãe estiver trabalhando, à noite, ela senta com o filho, ela ajuda, ela auxilia. Às vezes é uma avó, às vezes é um tio, às vezes é um irmão mais velho. O que nós temos que fazer chegar é esse material didático em todas as residências. Esse é o nosso esforço nesse momento aqui em Araraquara. Fazer com que esse material didático que a Secretaria da Educação adquiriu, esse material chegue nas residências para que as nossas crianças tenham acesso a esse material. Além de disponibilizarmos pela internet. Mas, repito, muitas mães, mesmo o material estando disponibilizado, muitas famílias não têm acesso com facilidade à internet. Muito bem. Prefeito, eu queria, antes de fazer uma pergunta sobre a qual tenho bastante curiosidade, creio que todos os meus seguidores, e os seus também têm, mas eu queria lembrar que nós estamos sendo vistos ao vivo pelo canal do YouTube do blog O Calçadão e também pela fanpage Antônio Alberto Machado. Estamos sendo acompanhados aí por várias pessoas, várias lideranças, dentre elas eu vou citar assim meio aqui por amostragem, né? O Carlos Eduardo, Donizete Barbosa, o Rodrigo Alves, o Leandro Palhotto, o Alan Silva, Pedro Sampaio, o Márcio Coelho, que é também pré-candidato a vereador, o José Alfredo, Nonô, o Rafael Bini, a Neuza Paviato, Renata Leite, Luiz Otávio, o Ricardo Jimenez, que é do blog O Calçadão, a Judete Zilli, que também é pré-candidata a vereadora aqui em Ribeirão Preto, e o Mauro Freitas e outros tantos. São todos lideranças aí, prefeito, importantes aqui da nossa cidade e que atuam aí também no seu campo de luta social. O senhor, prefeito, mencionou essa questão do isolamento e sua opinião reflete bem aquilo que tem sido feito, tem acontecido nos países da Europa e também os Estados Unidos com muita dificuldade, porque, a meu ver, cochilaram, né? Menosprezaram o vírus e o preço está sendo muito alto. Mas ninguém discute lá se tem ou não tem que ter isolamento, né? Esse fla-flu, a favor ou contra o isolamento. A única discussão lá é sobre em que medida o isolamento será feito e em que medida, com quais critérios, se voltará a algum nível de atividade econômica, porque as pessoas já incorporaram a ideia de que vão, de fato, ter que viver com o isolamento por algum tempo, avançar um pouco, recuar de novo, porque o vírus parece que não está em vias de
de desaparecer. A Inglaterra, por exemplo, com todas as dificuldades que teve e mortes, né, assumiu lá o pagamento de 80% do salário dos trabalhadores, ou seja, socorrendo a empresa e a renda dos trabalhadores, porque sabe que o momento, como o senhor lembrou também, é um momento de guerra, né? E, infelizmente, aqui o nosso governo central fala em guerra, mas não guerra contra o vírus, contra a pandemia, guerra contra prefeitos, guerra contra governadores, tendo em vista os seus cálculos políticos para 2022. O que, como o senhor bem disse, pode ser trágico, nós podemos pagar muito caro, né? Então, o que eu queria ouvir do senhor, o senhor que é um prefeito aqui do interior de São Paulo, mas teve e tem uma representatividade, uma atividade política de âmbito nacional muito importante, teve o privilégio, a meu ver, de participar dos 2 governos mais bem-sucedidos da história, não é, que foram os governos do Lula e da Dilma, governos que tiveram sucesso no campo econômico, no campo da inclusão social e também no campo da democracia, governaram respeitando a imprensa, as instituições, o judiciário, o legislativo, enfim, coisa que a gente começa a não ver agora, quer dizer, não temos mais prosperidade econômica, não temos mais inclusão social e parece que a nossa democracia, prefeito, anda muito seriamente ameaçada e eu, particularmente, ando muito preocupado com essa movimentação dos militares que voltaram a ocupar a cena política. O senhor que conhece a política de cima a baixo, de cabo a rabo, por fora e por dentro, como é que o senhor vê esse cenário, prefeito? Roberto, eu penso que a história há de registrar, e eu sempre digo que se nós soubéssemos, né, que nós estamos fazendo história, certamente nós não cometeríamos tantos erros, né? A questão é que quem registra o período histórico são os historiadores depois, olhando para trás. O que o Brasil está vivendo, eu vou repetir aqui, falo com muita tranquilidade, sem nenhuma carregação de tinta, né? Usando aqui, criando um conceito. É um momento trágico. Por que ele é trágico? Primeiro, nós estamos vivendo algo que a nossa geração não viveu, mesmo gerações anteriores às nossas também não viveram, e é algo que será impactante no século XXI. Ou seja, uma pandemia de um vírus de uma agressividade muito grande e que alguns pesquisadores dizem que, além da violência do vírus, aqueles que são contaminados e que se curam ficam com sequelas, né? Portanto, nós não temos ainda condições, do ponto de vista científico, nós não temos um acúmulo para dizer o quanto que efetivamente esse vírus deixa de sequela, o quanto que as pessoas que foram vitimadas ficam sequeladas. Então, é algo que ele é dramático do ponto de vista humanitário, ele é dramático do ponto de vista econômico e ele é desagregador do ponto de vista institucional. O que nós entendíamos como modelo de Estado, eu não tenho nenhuma dúvida, Antônio Alberto, que não será o mesmo pós-pandemia ou pós esse período de gestão da pandemia, porque talvez o vírus nunca mais vá embora, fique por aí, até se ter uma vacina, se desenvolver uma vacina, isso vai ainda pelo menos alguns anos, né? Então, aquilo que a gente entendia como modelo de Estado, organização das políticas públicas, eu penso que tudo isso também vai ser repensado. Então, é um momento de profundas transformações, de tragédia humanitária, de dramaticidade econômica, dramaticidade institucional e de mudança, né, em tudo aquilo que a gente entendia como conceito de Estado, de organização de Estado, enfim, de organização das políticas públicas.
Como que isso se traduz no Brasil? E acho que também é dramático do ponto de vista dos Estados Unidos. Eu acho que o que os Estados Unidos está vivendo também não é simples, porque lá não só se negligenciou a doença, mas também você tem um presidente com uma dificuldade imensa de unificar o país, e lá você não tem um sistema público de saúde, ao contrário que a Espanha tem, que a Inglaterra tem, que a Alemanha tem, que a Itália tem, e mesmo assim, olha o tanto de mortes que nós tivemos nesses países, né? Os americanos não têm um sistema público de saúde e tem um presidente que é muito desagregador, que prefere ficar atacando governadores, e o nosso presidente ele é mimético, né? Ele copia o Trump em absolutamente tudo, sem ter a autenticidade do Trump, portanto, e ele fez uma opção no Brasil. Ele não está governando o Brasil para desenvolver um projeto de país, ele está governando o Brasil nesse momento pensando na reeleição dele, que é 2022. Ele escolheu um caminho dizendo o seguinte: olha, se eu conversar com 20, 25% da sociedade brasileira que pensa como eu, que defende que as pessoas têm que andar armadas, que tem princípios homofóbicos, racistas, machistas, que entende que a mulher é um ser inferior, que entende que a desigualdade social ela é assim mesmo, que pobre nasceu para ser mão de obra barata, enfim. Infelizmente, você tem uma parcela da sociedade que pensa assim e que se sente legitimada por um presidente que pensa assim, né? Ele quer conversar com essa parcela da sociedade, conversar para governar o Brasil? Não. Nós não vemos uma medida sendo tomada de desenvolvimento econômico, um projeto de desenvolvimento para o país. Nós não estamos vendo um projeto educacional para o Brasil, não tem um projeto de relações internacionais, não tem um projeto de saúde, de educação, de cultura, de esporte. Não há um projeto para o Brasil. Há, sim, o tempo todo, um diálogo com uma parcela da sociedade já pensando em 2022. Ele acredita que, se ele dialogar com essa parcela da sociedade, se ele solidificar esse bloco, ele vai para um segundo turno, e no segundo turno ele joga a política do anti, da rejeição, e se reelege presidente da República. Esse é o caminho que o Bolsonaro escolheu. Agora, esse caminho que ele escolheu, ele seria terrível para o Brasil numa situação de normalidade. Numa situação que nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, que a economia, nós estamos falando de uma retração do PIB de 5%. Não há na história brasileira algo que registre nada semelhante. Nós estamos falando de uma desagregação do Brasil com os nossos países vizinhos, as nossas fronteiras sendo fechadas, uma desagregação, uma falta de diálogo com as maiores potências do mundo, só sobra os americanos para que a gente converse, enfim. O caminho que o Bolsonaro escolheu, ele é dramático para nós brasileiros, porque nós estamos vivendo algo de desorganização da economia mundial, desorganização dos conceitos de aparelho de Estado pós-criação do Estado moderno, né? Nós estamos vivendo uma mudança dos conceitos que são as políticas públicas. E um presidente que não entende o momento histórico, que não se posiciona, que não dialoga com o Brasil. Portanto, o nosso caminho ele é muito difícil nos próximos anos, e ainda ele tensiona, como você colocou, do ponto de vista democrático, ele cria uma tensão institucional o tempo todo, testando, né, a maturidade das nossas instituições o tempo todo, né? Eu penso que, e aí eu vou falar aqui o que eu defendo, né? Eu penso que é urgente que o Brasil consolide um campo democrático, independente de possíveis divergências que nós possamos ter com partido A, partido B, força social A, B, instituição A, B, C. Nesse momento, não é hora de nós enxergarmos as nossas divergências programáticas, mas que o campo democrático no Brasil se consolide, que haja uma consolidação de um campo democrático, para que haja uma construção de um caminho para o Brasil
diante de tudo isso nós estamos inseridos. Uma crise mundial, uma pandemia que está ceifando vidas. Eu vou dizer aqui, Antônio Alberto, infelizmente, com tudo que eu tenho acompanhado, né, fazendo parte desse comitê que o governador criou e também dialogando com as autoridades de saúde aqui de Araraquara, que nós temos, né, profissionais de altíssimo nível, tudo leva a crer que o Brasil carregará consigo a segunda pior marca de letalidade no coronavírus do mundo. Nós só vamos perder para os americanos. Nós ficaremos em segundo, porque nós não temos unidade de políticas públicas no combate ao coronavírus. O SUS, que poderia ser nosso grande instrumento, está sendo relegado. Não tem solidariedade de financiamento dos entes federados para combate ao coronavírus. A sociedade não se unifica, portanto, a gente defende que haja um isolamento razoável. O presidente vem e ataca o isolamento, a sua base social nos municípios desorganiza aquilo que os municípios tentam organizar, é carreata, é passeata, é manifestação, enfim, é um sinal trocado terrível, né? Então, infelizmente, nós caminhamos para uma marca de letalidade que também será uma marca histórica que nós vamos carregar. Tudo indica isso, né? Então, nós temos que, nesse momento, aqueles que têm responsabilidade institucional, responsabilidade com o Brasil, responsabilidade com a construção de uma nação democrática, nós temos que ter coesão nesse momento para enfrentamento daquilo que está colocado para nós. Muito bem. Prefeito, eu sei que o seu tempo é escasso aí, a conversa está muito boa, muito informativa, mas eu, infelizmente, eu reconheço, o senhor está correndo aí na luta com a pandemia, cuidando do povo de Araraquara com dedicação 24 horas por dia, né? Mas eu não poderia deixar de mencionar aqui algumas perguntas, prefeito, que apareceram aí de Araraquara. O Rodrigo Alves pergunta como é que o senhor tem lidado com a pressão de empresários para reabrir o comércio. A Fernanda Queiroz pergunta se a bancada do PT apresentou projeto para que o auxílio seja estendido, né? A Silvia Diogo quer saber como é que as pessoas farão para melhorar o acesso à internet. O Mauro Freitas está perguntando se as pessoas que moram em favelas, como resolver o problema de isolamento ali naquelas condições precárias de habitabilidade, de, às vezes, quase promiscuidade. A Amélia Stulano está perguntando se é verdade que Araraquara aderiu à liberação para o trabalho das atividades essenciais do Jair. E, por último, o professor Albério Neves Filho, que é da sua Unesp, é lá de Franca, mas da sua Unesp, que é o seu berço intelectual, né? O senhor que é sociólogo formado por lá, ele quer saber qual a situação orçamentária do município para dar conta dessa hostilidade do presidente da República. Muita coisa aí, prefeito. Se quiser fazer um resumo, eu sei que o seu tempo é escasso. Mas eu tenho uma outra agenda agora. E curioso, né? Não, eu tenho uma outra agenda agora às 11 horas. Eu vou atrasar um pouquinho nela para responder todas as questões. Mas, enfim, a questão dos empresários, o que eu tenho procurado fazer? Eu tenho procurado criar um espaço de diálogo constante com os empresários, com as entidades empresariais de Araraquara. Eu me reúno com elas semanalmente, portanto, não tem por que eu alimentar essa coisa que o presidente da República criou de tensão entre isolamento e economia. Não, mano. O que puder ser flexibilizado, aquilo que puder funcionar, desde que você tenha segurança de que isso não vá colocar em risco as medidas de contenção da doença,
desde que as medidas epidemiológicas sejam tomadas. Ou seja, o isolamento não é um dogma, né? Eu até digo aqui que várias dos serviços essenciais, que nós consideramos essenciais, e é verdade, eles colocam mais em risco o contágio do que alguns serviços que nós fechamos e que, se bem regulados, eles não colocam em risco o contágio, né? A população não vai ficar doente indo naqueles locais. Então, eu procuro dialogar muito com o empresariado. Araraquara tem isolamento, mas tem diálogo, né? E repito, e não alimento essa contradição entre isolamento e economia de forma alguma. Quem pode ficar em casa tem que ficar em casa, quem tem condições de ficar em casa, fique. Agora, aqueles que precisam trabalhar, que não há como, eles precisam trabalhar, é nosso papel que a gente cuide deles se eles ficarem doentes. Mas eu tenho conversado muito, eu sou daqueles, Antônio Alberto, que pensa que, primeiro, a política ela é um instrumento do bem comum. Então, a gente tem que fazer da política um instrumento do bem comum. E a boa política é a política do diálogo. Eu posso divergir com algumas posições dos empresários, com algumas coisas que eles vêm aqui me pedir, não tem problema divergir, né? E vou divergir, vou olhar para eles e dizer, olha, isso eu não posso atender. Mas nada me impede de criar o espaço do diálogo. Eu acredito muito no diálogo. A questão, o que a gente tem que entender, por exemplo, esses R$600 do auxílio emergencial. O presidente da República era contra, né? Quem criou o auxílio emergencial foram as bancadas no Congresso Nacional, e eu penso que esse auxílio tem que ser estendido enquanto a crise continuar, mesmo quando nós tivermos um controle maior sobre a doença, a economia vai demorar para voltar. Então, nós continuaremos vivendo por um bom período uma situação de desemprego, de precarização, mesmo quando nós tivermos um controle da doença. Então, esse auxílio ele não pode ser interrompido, inclusive, quando nós começarmos a voltar do isolamento, porque não é porque você voltou que os empregos vão voltar imediatamente. Isso não é verdade. Alguns empregos, inclusive, não vão voltar mais. A questão da internet, nós precisamos melhorar muito, mais do que... Eu acho que isso que nós estamos vivendo, e todas as tragédias que nós estamos vivendo, nós temos que aprender com ela, né? Com a questão da doença e toda a tragédia humana e social. O quanto que faz falta, né, uma internet pública que seja razoável. Não estou dizendo nem que seja potente, seja razoável, né? Então, isso é uma coisa... Nós temos aqui uma rede de internet gratuita no município, né? Mas ainda a gente vê que em algum lugar não pega, você tem manchas, né? E ela, muitas vezes, ela não consegue ter a agilidade que precisaria ter. Então, de fato, é isso que nós estamos vivendo, deixa claro, muito claro, que nós precisamos ter uma política de democratização da comunicação, e isso passa pelo sistema público bom de internet. A questão, eu me preocupa muito, não é... Araraquara, por exemplo, a gente não tem aquela favela tradicional, né? Mas nós temos algumas situações de moradia que se equivalem à favela, né? De fato, nos preocupa muito esses locais, né? Porque são locais de aglutinação, onde as pessoas moram, né, muito próximas, né, que tem um grau de integração muito forte, portanto, não existe isolamento. Nós temos algumas regiões de Araraquara que nos preocupam muito e nós temos tomado medidas preventivas. O que é? É orientação, é testar, é fazer exames frequentes nessa população para saber a presença da doença, para saber se o vírus está ali circulando ou não. Enfim, mas, de fato, essas regiões, né, de moradias precárias, né, de muitas pessoas morando dentro das mesmas residências, um número elevadíssimo, né? Ou seja, a falta de moradia, a precarização, a pobreza, a exclusão social cria essa situação e, de fato, aí o vírus, se ele
circular de forma intensa, não há cidade que manterá controle nem fará gestão do sistema público de saúde. Araraquara não aderiu a nenhuma medida de flexibilização do Bolsonaro. Aquilo que Araraquara está funcionando, funciona desde o início. No primeiro decreto, ou nos primeiros que nós fizemos, portanto, lá em março, nós já estabelecemos o que podia funcionar e o que não podia funcionar. Depois, o Bolsonaro, por coincidência, acabou dizendo que podia funcionar algumas coisas que Araraquara já estava funcionando, na área de serviços, prestação de serviço. Por que nós já permitimos desde o começo? Primeiro, porque a nossa vigilância epidemiológica tinha uma análise, um diagnóstico, que essas atividades bem regulamentadas, né, seguindo os padrões da vigilância, com sanitização adequada dos locais, não ofereceria risco nenhum. E, de fato, pelo rastreamento que a vigilância epidemiológica de Araraquara faz, né, porque quando você procura entender em que circunstância que aquela pessoa se contagiou, nós não temos nenhum caso, até agora, né, de pessoas que foram contagiadas nessas atividades econômicas que estão flexibilizadas. Por incrível que pareça, o contágio, geralmente, ele se dá no local de trabalho ou dentro das residências, né, ou em atividades de sociabilidade que as pessoas organizam, que não deveria existir, mas que acaba existindo nesse momento de isolamento. Então, nós não fizemos nenhum decreto pós-decreto autorizativo do governo federal. Tudo aquilo que funciona na Araraquara funciona porque nós estabelecemos que deveria funcionar desde o início da nossa regulamentação. E a questão orçamentária. De fato, o quadro de arrecadação da Prefeitura de Araraquara ele é dramático, né? Nós perdemos no mês de abril por volta de 12% da nossa arrecadação para uma situação de prefeitura. Quem conhece a execução orçamentária dos municípios, não há prefeitura que consiga cortar do seu custeio 12%. Não tem como, porque os orçamentos municipais, tirando aquelas prefeituras que têm reservas de petróleo no seu município, que têm refinadoras, enfim, que tem uma situação econômica diferenciada do ponto de vista do valor adicionado do ICMS ou de royalties, os municípios, o orçamento municipal ele é muito receita e despesa, geralmente com déficit, né? Então, qualquer queda brutal de arrecadação, isso tem um impacto dramático. Eu, sinceramente, estou fazendo a lição de casa, nós estamos cortando tudo aquilo que pode ser cortado para garantir saúde e pagamento de folha, pagamento de servidor. Mas é evidente que não existe nada que eu já não tenha pensado que no futuro, se for necessário, eu venha fazer, né? Eu vou fazer a gestão em cima da realidade arrecadatória. O Congresso Nacional aprovou uma ajuda para os municípios, no caso de Araraquara, 4 parcelas, não repõe sequer a perda orçamentária, ou a perda de arrecadação que o município teve. Mas, enfim, se essa ajuda chegar, ela ameniza, resolve? Não resolve. E outra coisa, nós estamos tendo um aumento de custeio. Ontem eu sentei com o pessoal que faz a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, é dramático o aumento de custeio que nós estamos fazendo por conta do coronavírus. E não veio nenhum recurso que cubra esse aumento de custeio que nós já estamos projetando. Mas, enfim, nós temos que governar, com a realidade e repito aqui, e encerro, Antônio Alberto, dizendo que, nesse momento, a prioridade é a defesa da vida. Então, tudo que nós tivermos de fazer, nós temos que fazer em defesa da vida, né? Essa é a orientação que eu tenho dado para toda a nossa equipe. Encerrando, eu agradeço muito, Antônio Alberto, ter participado desse seu espaço
repito aqui aquilo que eu falei no início, tenho um respeito imenso por você, enquanto liderança, enquanto jurista, enquanto professor, enfim, enquanto uma figura muito preparada, talvez você seja uma das figura pública, uma das mais preparadas da nossa região, e ter a oportunidade de dialogar com você, para mim, é uma imensa alegria. E digo mais, toda vez que você me chamar, me convidar, aqui eu estarei, porque é muito bom, né, participar de um espaço construído por uma liderança como você. Bem, obrigado, prefeito. Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade e ficamos especialmente honrados em poder ouvi-lo, ouvir sua experiência e as suas análises sempre muito lúcidas. E, sobretudo, uma coisa que ressalta, chama atenção, a sua ponderação. O senhor foi conhecido por um prefeito, deputado e ministro de Estado que sempre esteve aberto ao diálogo. E nós estamos, portanto, muito honrados em poder usufruir da sua companhia, das suas ideias e, sobretudo, das suas experiências. O senhor sabe que nós todos sabemos, ninguém discorda, um paradigma para nós todos aqui na região de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer participar e um grande abraço a toda a sua audiência, as pessoas que estão conosco. Se eu, porventura, não respondi a contento algumas das questões, depois pode fazer contato aqui com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que eu faço questão de responder. E agradeço muito, Antônio Alberto, essa oportunidade. Bom final de semana para você, para o Paulo, que está aí te assessorando, e a toda a sua audiência. Muito bem. Esta foi mais uma edição do Virando a Página. Nesta edição, nós recebemos, muito honrado, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi também deputado, vereador, ministro de Estado e presidente do PT estadual. Eu agradeço a audiência de todos e espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Virando a Página. Até lá.